Pessoal, boa noite. Já já vamos dar início aí, né? Na gravação dessa web. Vamos aguardar mais um instante aí para ver se entra algum participante. Depois eu vou deixar disponibilizado aí no Ava a, a web. Nos trata hoje CVT, de tração, né? Sistema 4x4 e falar um pouco sobre os tempos do motor, os componentes ali, né? As partes do motor.
Pessoal, então vamos lá. A gente vai tratar do transmissão CVT agora, né? É uma transmissão variavelmente contínua, então ela tem um escalonamento de marchas aí, é, digamos, infinito, né? Porque ela proporciona a rotação do motor numa faixa sempre ideal. Então, é uma transmissão que, inclusive, tem que fazer uma simulação de, de marchas, porque senão a gente não tem aquela sensação que tá havendo uma troca de marchas, então aquele acaba incomodando, né? Invade a cabine, o barulho do motor. Então, algumas marcas optaram por fazer essa simulação de marchas. Então, tá aqui a polia, né? Uma polia metálica. Polia metálica não, na verdade é uma espécie de uma correia, né? Só que metálica. E aqui as duas polias, né? O conjunto. É uma transmissão bem suave, né? As trocas de marcha são suaves. Geralmente nos veículos aqui que os quais a gente tem conhecimento, tem um torque baixo, né? Porque, inclusive, não utiliza muito em veículos de carga, devido a seu baixo torque. Porém, extremamente confortável e confiável. Tipos de trações, a gente tem a 4WD, né? Que é a famosa 4x4, convencional, e a 4x4 tempo integral. Qual que é a diferença? Essa tempo integral, ela fica a todo momento com tração nas quatro rodas. Já a 4WD, a gente tem que selecionar, né? Faz uma seleção ali dentro do veículo, através de um botão, né? Ou um acionamento elétrico, uma alavanca, e faz essa alteração. Então, a algum momento a gente vai utilizar 4x2 e dependendo do terreno, a gente pode acionar o sistema e torná-lo 4x4. Só descer um pouco aqui, vocês confundem. E a gente tem um pouco da construção, né? Então, caixa de transferência ali, né? Que fica depois, após a transmissão, a árvore de tração traseira, o diferencial traseiro, são os componentes aí, né? Essa aí é um exemplo de tração integral, 4WD, né? Que faz o qual a gente pode alterar, né? A seleção. É levada através de um eixo cardan, né? Até o diferencial traseiro. Ou o contrário, se o motor for traseiro, aí essa potência, o torque, vai ser transmitido através de um cardan também, só que para as rodas dianteiras. Então, essas são as principais diferenças, que um você vai selecionar, o outro você vai ter o tempo todo isso. Temos exemplo aí na Amarok, né? V6 aí, ela tem tração integral, né? O tempo todo. Tem uma preparação diferente na caixa de transferência ali, né? Para suportar a todo momento a tração. Manutenção do 4x4, então a gente tem que alguns veículos que não a gente não utiliza eles muito em terreno, né, acidentado ou que necessita da tração, usa mais em vias pavimentadas. Então a gente quase não vai utilizar o sistema, né, 4x4 nesses veículos 4WD. Então é interessante pelo menos uma vez na semana fazer o acionamento para que haja lubrificação ali nos componentes internos. E nos demais casos, né? Esse aqui é no geral, claro, uma informação geral, mas a gente tem que seguir as recomendações do fabricante, né? No caso de bloqueio também, diferencial, a gente segue a recomendação. Então, alguns casos, você pode acionar o bloqueio diferencial até 80 quilômetros por hora. Outros podem ser menos ou mais. Então, a gente tem que ficar atento aí às recomendações do fabricante. Bloqueio diferencial, sempre que é acionado, a gente não pode
A gente tem que dirigir o veículo em linha reta, a gente não pode fazer curva, né? Enquanto o bloqueio estiver acionado. Esse bloqueio pode ser através do acionamento ali de um dispositivo que a gente utiliza no pé ali, né? Através dos pés a gente faz o acionamento, ou dispositivo eletrônico, através de um botão no painel do carro. Então a gente tem esses dois tipos aí de acionamento. Caixa de transferência, o funcionamento e utilização. Então, a caixa de transferência vai ser responsável por fazer essa mudança, né, da tração. Tirar o veículo aí do sistema 4x2 e levar para o sistema 4x4. Ela faz basicamente essa função. Como é o funcionamento? Então, um veículo com sistema de transmissão 4x4, a caixa de transferência pode ser acionada eletronicamente ou por meio de uma alavanca. E com o sistema acionado, a caixa de transferência acopla o eixo dianteiro ao traseiro, fazendo aí, então, né, a distribuição de torque para as quatro rodas. Então, quando há necessidade de um veículo atuar um ou dois eixos de tração, a caixa de transferência conduz o movimento para o eixo que vai fazer o acoplamento. Então, é naquela animação que a gente acabou de ver, né? Alguns casos, na maioria dos casos, né, na verdade, 4x2, quando há necessidade, alguns tipos de terreno, a gente aciona o sistema 4x4, porque não pode, para esses veículos que não têm a preparação de uma tração integral, ela pode danificar, né? Então não é a todo momento que a gente pode utilizar. As principais anomalias que podem ocorrer na caixa de transferência. Então, uma delas é ruídos nos rolamentos. As prováveis causas que pode fazer com que haja esse ruído são vazamento de fluidos e falta de lubrificação. Qual seria a resposta aí para a gente sanar esse problema? Substituição do componente e realizar a lubrificação, né? E, lógico, se houve aí um uso, né, desses componentes sem a devida lubrificação, a gente tem que abrir e fazer uma análise, né? E substituir os componentes internos. Vazamento de fluidos, é, prováveis causas, juntas de vedação ou carcaça danificada. E, em resposta para a gente sanar o problema, a gente pode realizar a substituição da junta ou do componente. Ruídos de atritos nos componentes internos, né? Pode ser falta de lubrificação também, e danos no retentor. E a resposta seria substituição também dos componentes que apresentaram esse problema. Dificuldade de engrenar as marchas, né? Pode ser uma folga ou desgaste de rolamentos e arruelas de encosto ou atrito nos componentes. Qual seria a, a forma de sanar? Lubrificação, ajuste e ajuste dos componentes internos. Tô pulando essa parte dos exercícios. Então tá aqui, né? Classificação dos motores. O motor que está em estudo aqui é o motor de combustão interna. Então a gente vai é, destrinchar aqui e verificar quais são os principais componentes. No caso, quais são os principais componentes do motor? O cabeçote, né, o bloco e o conjunto móvel. A gente vai acompanhar agora quais essas partes. O cabeçote, então, um componente ali, né, que ele o que está ali que fica dentro do cabeçote. Então, o comando de válvulas, as válvulas, os balancins, né? Os tuchos, tudo fica ali dentro do cabeçote. Também é uma parte lubrificada, né? A parte mais alta do motor. Depois o bloco. O bloco é onde que vai haver a movimentação dos pistões, né? E
logo acima dos pistões, a gente tem a câmara também de combustão, né? Tem um cilindro, que é onde a gente mede ali a cilindrada, né? É, e todos eles são unidos através de uma junta, né? Então a gente tem a junta do cabeçote, tem a junta da tampa de válvulas, a junta do cárter, conjunto móvel, que é o que é composto aí por bielas, êmbolos, anéis, árvores de manivelas também. É, por último, aqui não falou o cárter, né? Mas o cárter também faz, que é a parte baixa, onde que está armazenado ali o óleo, né? A bomba de óleo, e que armazena todo o óleo que faz a lubrificação interna do motor aí, né? Das partes móveis. Então, aqui na imagem a gente tem o quê? Tem o pistão, que é o êmbolo, né? A biela, que liga o pistão à árvore de manivelas, e aqui as partes, né, de... A gente tem essa proteção, agora até me falhou aqui o nome, mas os anéis também aqui, né, que envolve o pistão, são os anéis de óleo, anel corta-fogo. Então, é isso. Vamos lá. Tem a imagem do bloco do motor, né, que tá disposto os cilindros, né, as galerias de óleo, galeria de água, né. Capacidade volumétrica, como a gente vai medir, né? Qual o volume do cilindro? O volume é onde que a gente faz que a gente verifica a compressão, né? Então, o que que a gente tem que entender? O PMS, ponto morto superior, o PMI é quando o pistão está em ponto morto inferior, e a gente tem que entender a dinâmica, né? As válvulas, onde está disposto as válvulas, qual- identificar qual que é a válvula de escape, qual que é a válvula de admissão. Tem até um exercíciozinho aqui, depois vocês fazem, né? Um exemplo aí. Qual desses aí, né, vai retratar a válvula de admissão, fecha, e o que ocorre quando o êmbolo chega ao PMI, ou seja, o ponto morto inferior. Nesse momento, toda a mistura de ar e combustível que está dentro do cilindro sai do motor. Então, qual seria, né? Vocês vão escolher aí depois. Só um minutinho aí que tá carregando aqui, né? A próxima etapa. Pessoal, vamos participar da web aula, vamos interagir, né? Tô chamando aí vocês, vamos participar. Não sei se vocês estão vendo essa aula aí depois, mas vamos participar das webs. Quero aprender com vocês, a gente aprender junto aí. Vamos lá, vamos junto. Taxa de compressão, o que seria essa taxa? É de- Após, né, na fase de compressão ali, a quantidade de ar que conseguiu ser comprimida aí, misturada com combustível, né? Qual foi a quantidade de ar que conseguiu comprimir? Se a gente consegue comprimir mais, a gente tem uma taxa de compressão menor. Se consegue comprimir menos, a taxa de compressão é maior. Aí a taxa de compressão da gasolina, do etanol, a gente sabe que é diferente, né? Então, da gasolina é 14 para 1, do etanol vai ficar na faixa de 9, né? Então, a gasolina você tem mais capacidade, cabe mais ar, né, por metro cúbico. Então, isso faz com que haja um aproveitamento melhor. Não é à toa que a gente consegue ter um aproveitamento maior do combustível, né, no caso da gasolina. Porém, o poder calorífico do etanol é maior. Então, assim, traduz em mais potência. Então, isso já é algo que a gente tem que ter em mente também, né? Um lá que, às vezes, esse horário aí, o- a internet dá uma falhada. A gente vai exercitar aí depois, né? Isso aqui é interessante a gente fazer aqui juntos aqui. Analisando essa imagem, você deverá identificar quantas vezes o volume do cilindro será
comprimido para compor a taxa de compressão. Se você contar aqui, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui em cima, se contar também 12, aí a gente pode ser induzido a escolher o 12 aqui, né? 12 por 1. Não, mas no caso aí já estaria com... até vou colocar aqui, vocês vão ver o que vai aparecer. Ó. Atenção, volte aos estudos. Essa divisão está somando o volume do cabeçote. Então, a gente não pode somar esse volume aqui. Só essa parte inferior. Então, aqui seria a resposta correta, 12 por 1. Então, aqui, ó, a imagem mostra que dentro do cilindro está acontecendo 11 divisões. Beleza, é isso mesmo. Por quê? Então, a gente acaba conseguindo colocar aqui dentro, aqui, por metro cúbico, 11 partes de ar para uma de combustível. Então, essa é a taxa, entendeu? A gente faz dessa seguinte forma. Aí vai depender do combustível, né? Diesel tem diferente. Os flex, eles fazem uma compensação, na verdade, né? Um balanço ali para ficar... Nem para ter total aproveitamento do etanol, nem total aproveitamento da gasolina. Então, eles tentam pegar ali uma faixa ideal. Então, por isso que nem tem total eficiência no etanol e nem total eficiência na gasolina. Porque eles fazem isso, por eles ser flex, né? Que tem que fazer as alterações ali, atraso da ignição e tudo mais, para escolher a taxa ali, dependendo da quantidade de mistura, né? De proporção de gasolina e etanol, ou se tá 100% etanol, 100% gasolina. Agora a gente vai estudar um pouco aqui sobre ovalização e conexidade. São desgastes, né, anomalias que podem ser constatados por meio de ferramentas específicas. Então a gente vai ver aqui agora. Vou liberar o vídeo aí para vocês. Ixi, pessoal, pior que eu não compartilhei a tela com vocês, hein? Mas vamos lá. O que foi falado aí já dá para vocês terem uma noção. Mas agora eu vou passar essa questão da conexidade. Não tem como, né? Tem que liberar o compartilhamento. Eles me desculpem aí não ter percebido que estava sem o compartilhamento. Então, liberar o áudio e compartilhar. Vamos lá, agora a gente vai ter uma noção. Depois eu vou voltar só para vocês terem uma ideia do que eu estava falando. Neste vídeo vou mostrar para vocês como faz a montagem do kit súbito e como realizar as medidas de ovalização e conicidade do cilindro utilizando esses equipamentos. Para fazer a utilização do súbito, para conhecer as medidas de ovalização e conicidade no motor, primeiramente nós precisamos saber como montar esta ferramenta. É uma ferramenta de precisão, temos que ter muito cuidado por ser uma ferramenta cara e requer muito zelo e cuidado com ela. Então, em primeiro lugar, para fazer a montagem nós precisamos saber qual é a medida do diâmetro do cilindro do motor. Para isso nós vamos utilizar um paquímetro. Com o paquímetro nós iremos verificar essa medida e depois vamos transferir esta medida para o micrômetro e em seguida para o súbito. Então vamos começar. Retiramos a medida, a leitura 70 milímetros, que é o diâmetro do cilindro. Vamos colocar essa medida já está travado 70 milímetros. Agora nós vamos fazer a montagem do súbito. Para isso nós precisamos o quê? Pegar a haste correta, só que tem um porém. Nós não podemos colocar 70 milímetros exatamente no súbito. Nós temos que colocar algo a mais para que a gente possa pegar uma diferença de medida em cada cilindro do motor. Então para isso nós vamos pegar a haste de 70 milímetros e mais meio milímetro. Então nós vamos ter o nosso súbito montado com 70 milímetros e 50 centésimos. Colocamos a haste
Vamos travar. Vamos pegar o relógio comparador. Vamos encaixar e vamos dar uma pré-carga. Tem uma pré-carga mais ou menos de uns 2 milímetros, quase 2. Vamos apertar para que ele não se movimente. Então, agora nós temos aqui uma pré-carga já determinada no relógio. Então, agora nós precisamos o quê? Precisamos colocar a medida do cilindro aqui no relógio. Então, vamos colocar o súbito no micrômetro. Vamos achar a posição 0. E vamos deslocá-lo até o ponteiro. Vamos ver se está exatamente no 0. Ele vai e retorna. Então, após feita a montagem do súbito, e já sabemos que quando o ponteiro chegar no 0, é exatamente a medida que nós estamos procurando, que é os 70 milímetros. Então, vamos até o motor e vamos verificar. Agora, qual é o ponto? O ponto é medir ovalização do cilindro e conicidade. Ovalização, a gente vai medir do ponto A para o ponto B e vamos verificar se tem alguma diferença. Se tiver alguma diferença, a gente vai ver que o motor ele tem um desgaste oval no cilindro. O ponteiro chegou no 0, nessa posição, quer dizer que neste ponto ele está com a medida de 70 milímetros. Vamos verificar no ponto B. Novamente, ele chegou no 0. Quer dizer que o meu motor, neste cilindro, ele não está oval. Agora vamos verificar se ele tem conicidade. Vamos pegar a segunda medida, que é no meio do cilindro. O ponteiro chegou no 0 novamente. Vamos pegar a terceira medida, que é abaixo, onde trabalha o último anel do pistão. Chegou novamente praticamente no 0. Isso quer dizer o quê? Que esse meu motor, nas 3 medidas, na medida 3, na medida 2, na medida 1, ele também não tem conicidade nesse cilindro. Então, isso quer dizer que eu não preciso me preocupar com a montagem desse motor, se no caso todos os cilindros estiverem com as mesmas medidas. Bons estudos! Acabamos de verificar a forma correta de constatar a conexidade, ovalização, através dos principais equipamentos, né? Micrômetro e paquímetro. A gente vai ver agora qual a sua utilização, né, para esse tipo de diagnóstico aí no sistema de motores. Vou soltar o vídeo aqui também. Este é o paquímetro. Para verificar se o paquímetro está aferido, você tem que verificar se o 0 do nônio coincide com o 0 da escala fixa. Verifique se a ponta inferior e superior não estão afastadas. Não estando, o paquímetro está aferido. Este é o micrômetro. Esse instrumento é utilizado para medidas externas. Junto ao micrômetro,
vem um bloco padrão e uma ferramenta para aferição do micrômetro. Antes de iniciar qualquer medição, você terá que aferir o micrômetro para ver se ele está zerado. Então você vai utilizar este bloco padrão aqui entre o batente e o êmbolo. Então você vai colocar assim, vai girar na catraca e verificar se esta marcação da bainha coincide com o zero do tambor. Se sim, ele estará ferido. Se não, você, com o auxílio desta ferramenta, você irá atuar na bainha, fazendo com que esta marcação coincide com o zero que está marcado aqui no tambor. Agora veremos a forma de realizar a equalização aí, né, do torquímetro. Olá! Neste vídeo você vai aprender como utilizar o torquímetro de estalo. O primeiro procedimento a ser feito é consultar no manual técnico qual é o torque aplicado para cada componente. No segundo procedimento, você deve regular o torquímetro na sua escala. Após regular o torquímetro, você já pode aplicar o torque no componente. Este estalo indica que o componente está apertado adequadamente. No início do vídeo aí ele fala torquímetro digital, né? Mas nesse caso é um torquímetro de estalo. Feita um ajuste ali, né? Seleciona qual a medida que a gente quer, o torque, e ele vai dar um estalo ao final. E não é digital, ele não mostra uma numeração ali no display de qual o torque, né? Então ele falou errado aí, né? Só para lembrar, vocês devem ter percebido. Tempos de trabalho do motor. Então, tem um questionamento. Qual o movimento útil do motor, né? De combustão interna? Vocês sabem qual é? Fica aí o questionamento. Então, é aquele no qual, né, a gente tem a admissão, opressão e combustão. Então, seria na combustão, que seria o movimento útil do motor. O único tempo que ele realmente vai produzir movimento. Que nas demais ele não está realizando trabalho, né? Então, são 4 tempos esse motor. Geralmente, esse que é o fruto do nosso estudo é o ciclo Otto. Por quê? Porque tem uma diferença aí com o ciclo diesel, né? Primordial, que é a questão de quando ele está fazendo a admissão, ele está misturando, não, ele está puxando o ar e quando ele vai comprimir, ele injeta combustível. Então, na verdade, ele admite, né, os dois. Ele admite ar e combustível. Depois comprime os dois também, ar e combustível.
e depois, através de uma centelha, que é através da vela, é realizada a combustão. Só que no ciclo diesel, a gente não, na primeira fase aí de admissão, ele não vai injetar combustível, ou seja, ele vai puxar apenas o ar. Aí, quando é feita a compressão, faz a compressão máxima, né? Então, esse ar comprimido aí está altamente submetido a um calor muito grande, uma temperatura muito alta. Então, injeta o combustível, esse combustível em alta pressão, ou esse ar aí também, né? Altamente comprimido, gera a combustão. Então, não tem a necessidade de uma vela, né? De uma centelha. Então, tá aí a diferença principal no motor a diesel com o motor do ciclo Otto, que é o nosso fruto aqui de estudo, né? Nosso tema aqui de estudo. Coloquei as fases aqui embaixo. Primeiro tempo, admissão, compressão. Eu não gosto muito de usar esse nome, explosão, né? Porque explosão seria algo aí que, sei lá, a gente remete à questão de bomba, outras coisas, né? Se fosse explosão, ou seja, não ia sobrar nada do motor, né? Então, assim, eu uso combustão mesmo. E depois o quarto tempo seria o escape, onde que os gases da explosão aí, da combustão, na verdade, eles são é, jogados aí na atmosfera. É feito todo um controle dessas fases é feito pelo comando de válvulas. Então, o ressalto da admissão, os camas, né, vai passar aqui nas válvulas, vai acionar elas, abrir ou fechar, deixar ela mais aberta ou menos aberta, e tudo isso é controlado pelos cames aí do comando de válvulas. Então, a gente tem atrás também, né, no comando, por exemplo, se é um comando variável, tempo de abertura dessa válvula e tudo aí entra aí na parte de gerenciamento, né, eletrônico. Então, é feito esse ajuste para que essa válvula fique mais aberta, determinada carga do motor, determinadas condições, e é isso. Vamos mais um pouco avançar um pouco aqui, né? Motores do ciclo Otto, então aqui tem ele em funcionamento para a gente ver, né? Que já está um sistema de arrefecimento, né? Conectado e a gente vai ver como funciona aqui, né? Tipos de bloco, é, aí a questão de encamisamento do bloco, né? Lógico que a gente tem os tipos de motor também, né? Esse é o motor V8, que é a disposição do cilindro. Aqui isso aqui determina. Agora aqui a disposição está levemente inclinada, né? A gente tem duas bancadas de cilindro. Então, esse motor aqui, um exemplo. A exemplo, ela é um V8. Então tem isso e o encamisamento também. Se é úmido, se é seco. Que é justamente a disposição, né? De bancada dos cilindros. Qual tipo de encamisamento. Isso que vai determinar o tipo do bloco do motor, né? Aqui, camisa seca e camisa úmida. Camisa seca, ela não tem contato com o líquido de arrefecimento. Já a camisa úmida, que é essa aqui, esse exemplo, a parede aqui da camisa, ela tem contato com o líquido de arrefecimento. Então, devido a esse motivo, faz, né, uma redução de temperatura e o que faz essa vedação são feita por anéis, né, o ring, né, anéis aí de borracha, ela que faz essa vedação. Então é a principal diferença. A gente pode até ver aqui, ó. Parede uma, né? Passa pelos dutos aqui, né? Pelas galerias de água. Porém, nesse caso aqui, não. Ela tem contato. O que tá fazendo a vedação é esses anéis aí, o ring, né? Então, para ela ter contato direto com a camisa, ela tem uma refrigeração melhor, né? Compressão de cilindros. Vamos ver esse vídeo aí tratando de compressão. A gente vai entender um pouco mais sobre, né?
Para realizar o teste de pressão dos cilindros, primeiro, remova o conector de alimentação da bobina. Em seguida, remova o fusível da bomba de combustível. Remova também os cabos de ignição. E as velas. Instale o manômetro em um dos cilindros e acione o motor do veículo. O valor percebido no manômetro deve ser comparado ao valor especificado no manual técnico. Então, para a gente saber se está dentro da especificação, a gente tem que seguir o manual técnico, não tem outra forma de saber, né? Cada veículo aí tem as suas limitações, né? Como que eu vou dizer? Tem as especificações corretas, né? Os limites ali. Então, de folga e tudo mais. Então, só através dos manuais técnicos que a gente vai ter essa ideia. Então, é crucial, né? Não adianta a gente saber fazer a medida, mas não ter o parâmetro, né? A comparação ali para saber se está dentro da especificação ou não. E a gente tem um exemplo, até um exercício, né? Para saber qual é aqui, ó, a principal peça do motor, pois é quem dá suporte a todas as demais peças, sistemas e onde ficam os cilindros, alojos, pistões, êmbolos, bielas e virabrequim, árvore de manivelas. A gente vai arrastar se é o bloco, né, se é é, a camisa seca, a camisa úmida. A gente vai fazer o exercício e depois vocês fazem. Interpretação do manual, igual a gente falou, né? A gente só vai saber taxa de compressão, ovalização, conicidade, para a gente ver uma referência. Se a gente não tiver essa referência, como que a gente vai saber se está dentro ou não do especificado? Então, isso é crucial. Então, a gente tem um- uma ferramenta, né, em nossa oficina aí para auxiliar, através de assinatura, a gente tem hoje, no Datorier, algumas fazendo propaganda aqui, mas tem várias aí. A gente consegue ter realizar um trabalho com mais qualidade, né? Aí a gente vai entrar em cabeçote aqui, né? Tratar especificamente de cada parte do motor, mas vamos ver um vídeo aqui que eu separei, né? Pro final aqui, a gente está chegando ao final, que trata as principais partes, né? Do motor de combustão interna. Então, vou soltar o vídeo, é muito interessante esse vídeo, eu separei ele aí, né? Dei uma pesquisada aí, para ter um material também complementar, né? Vou liberar aqui para a gente finalizar. Vou falar primeiro das peças principais que estão dentro do motor, tá? São essas que a gente consegue ver aqui num corte. Tanto que o ar entra, o ar sai, temos turbinas, temos outras coisas, mas a gente vai falar basicamente do motor puro por enquanto. No motor ciclo, Vou melhorar a qualidade aqui. Então vamos lá. ciclo diesel, a gente pode dividir, como também no motor ciclo Otto, em partes fixas e partes móveis. Tá? Então, essas partes fixas são aquelas que não vão se movimentar durante o funcionamento do motor, enquanto que as partes móveis são aquelas que vão se mexer, vão se movimentar. Aqui eu tenho uma foto real das partes móveis, que aqui eu tenho só um cilindro, mostrando um único cilindro, estão vendo? Que válvulas, tudo de um único cilindro. Aqui é como se fosse para esse motor aqui de 4 cilindros, estão vendo? Bom, só para falar, para vocês entenderem a diferença básica de um motor ciclo diesel para o ciclo Otto, é a taxa de compressão. Com isso, as peças
do motor ciclo diesel tem que ser mais robustas, porque ele precisa aguentar uma taxa de compressão maior. E também, normalmente nos motores ciclo diesel, eu tenho um comando de válvulas indireto, onde eu tenho essas hastes aqui que vão fazer a ligação do virabrequim com o comando de válvulas. Estão vendo? No caso dos motores ciclo Otto, normalmente eu tenho uma correia dentada ou alguma coisa que faz essa ligação aqui, e esse eixo aqui ele fica aqui em cima direto, como mostrado nessa figura aqui. As partes fixas do motor a gente pode dividir em 3 grandes grupos: cabeçote, bloco e cárter. Se a gente for esmiuçar um pouquinho mais aí, a gente vai ver que dentro do meu bloco eu tenho o cilindro, que é onde corre o meu pistão. A gente vai ter aqui algumas partes móveis, estão vendo? A biela, a árvore de manivelas, o pistão que está aqui, o volante do motor, o cárter. Tá? Essas são as partes principais do meu motor. Tá? Lembrando que árvore de manivelas aqui, biela e pistão são partes móveis, assim como as válvulas que estão aqui em cima, mas que não estão mostrados os nomes. Começando a falar então das partes fixas, a gente tem o cabeçote, com a tampa do cabeçote aqui em cima. O que é o cabeçote? Né? Ele é a parte superior do motor. É fabricado normalmente em ferro fundido ou alumínio, depende do tipo do motor. Então ele vai ser ligado com o meu bloco aqui embaixo e vão ser montadas neles as válvulas de admissão e escape. Tá? Para fechar então o cabeçote com a tampa de válvulas, eu preciso de uma junta. Vocês vão ver que todas as partes do motor, a gente vai ter que fazer ligação uma com a outra, a gente vai ter que colocar uma junta, ok? Para não vazar óleo nem água e para que esse motor não perca pressão na hora de ter combustão. Essas juntas são feitas sob medida e elas têm precisão milimétrica aqui. Bloco do motor. Bom, o bloco é o coração do motor, é a parte central. Ele pode ser feito também de ferro fundido ou alumínio, normalmente, né? Pode ter outros materiais, são ligas normalmente que são feitas, mas é nele que vão montadas as outras peças. Quando a gente vai construir um motor, a gente começa pelo bloco e vai montando o resto a partir do bloco, tá? Então vocês estão vendo que tem vários furinhos aqui, que é para onde passa a água e o óleo dentro do motor para lubrificar, e aqui onde é montado o virabrequim. Estão vendo aqui na foto que eu estou mostrando que a gente tem uma camisa que vai montada aqui dentro do cilindro. Tá? Vamos falar um pouquinho disso depois. E a junta aqui, ó, que faz a ligação do bloco com o cabeçote, como também vai ter outra junta que faz a ligação do bloco com o cárter. Quais são, então, os principais componentes do bloco que a gente estava falando? Tem a questão do cilindro aqui, ó, que a gente vai a camisa aqui dentro. Isso aqui é um motor de moto, né? De um pistão. Então, o cilindro é o furo no bloco, aberto, né? Em cima e embaixo aqui, ele vai, não dá para ver aqui, onde vai ser montada a camisa, que é essa peça aqui. Por que a gente tem a camisa dentro do cilindro? Que é para, caso tenha algum problema com esse motor, eu troque só a camisa e eu não perco o bloco, porque o bloco é uma parte muito cara e complicada de ser feita. Então, quando eu tenho algum problema no motor, que o pessoal fala, meu motor bateu, eu tenho que fazer o motor, o que eu vou trocar, normalmente, é a camisa, os pistões e o que mais estiver estragado ali. Mas a camisa, normalmente, é uma coisa que deve ser trocada. Ainda falando das partes fixas, a gente tem que falar do cárter, que é a nossa parte inferior do motor. Ele que fecha, então, o motor, ele vai montado aqui embaixo, vai preso no bloco do motor, e é nele que fica o óleo lubrificante. Tá? Aqui a gente tem o virabrequim, que fica girando e batendo nesse óleo aqui e vai respingando óleo para todo lado, e também a bomba de óleo que vai puxar esse óleo e jogar para a parte de cima do motor. Então, o cárter é essa parte de baixo só aqui, tá, gente? Essa parte de baixo aqui, ó. Ela fica bem embaixo do motor. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos carros para não bater em algum local o cárter, porque pode vazar esse óleo e aí vai acabar estragando o meu motor. Vamos falar um pouquinho agora das partes móveis. Então, quais são as partes que vão montadas no cabeçote? Basicamente, as principais são as válvulas. Elas são usadas, são de diferentes tamanhos, né? Depende do tipo de motor, e a gente tem basicamente 2 tipos de válvula. A de admissão, onde entra os gases para dentro do motor, e a de escape, onde elimina esses resíduos do motor, esses gases queimados. Tá? O tamanho depende do fabricante do motor e o número também. Nesse exemplo que está mostrando aqui para vocês, são 2 válvulas de admissão e 2 válvulas de escape. Mas poderia ser só uma de admissão, uma de escape, poderiam ser 3
de admissão e 2 de escape, poderia ser 1 de admissão e 2 de escape. Enfim, o fabricante do motor é que vai definir o tamanho e a quantidade de válvulas. Quando eu preciso de mais ar, eu coloco uma válvula maior ou mais válvulas. Normalmente, os fabricantes preferem colocar uma válvula maior do que mais válvulas por conta da pressão e do medo desse motor ter problemas. Então, quando eu coloco uma válvula só maior, eu tenho uma fabricação mais robusta da minha peça, né? E com isso eu garanto mais resistência. Ainda falando do cabeçote, a gente tem o eixo CAMES, ou comando de válvulas, ou eixo de comando de válvulas, que vocês estão vendo aqui em cima numa foto real, né? Então, ele possui esses ressaltos, que a gente chama de CAMES, que vão fazer a abertura e fechamento de cada válvula. Normalmente ele também é fabricado em aço forjado ou ferro fundido, tá? Então ele é mais robusto um pouco. E para que servem esses ressaltos aqui, ó? Essas saliências? Bom, como vocês estão vendo na animação aí, ó, estão vendo o ressalto? Quando ele gira, ele empurra essa válvula para abrir e fechar, estão vendo aí, ó, no desenho? Então, quando ele passa por aqui, ele vai empurrar essa peça, esse balancinho que a gente chama, e o balancinho vai empurrar essa válvula, fazendo com que ela se abra no momento certo. Então, eu tenho uma correia que faz a ligação aqui, ou no caso dos motores ciclo diesel, eu tenho os tuchos aqui, as varetas, que fazem a ligação mecânica, né? Basicamente é isso. Quando ele gira, a parte de baixo ele é sincronizado com a parte de cima, e essas câmeras, essas saliências vão girar e empurrar essa válvula, fazendo ela abrir. E o que é montado no bloco? Bom, no bloco a gente monta, basicamente, a árvore de manivelas, ou virabrequim, como o pessoal chama. Ele normalmente é fabricado em aço, é um equipamento bem robusto, tem que ser bem resistente, ele vai aguentar muitas pressões, tá? E é no virabrequim, é na árvore de manivelas, onde vão ser montados os mancais, tá? E vão ser montados em cima dos mancais as bielas, que vão ser ligados no pistão, que vai estar dentro do motor, certo? E aí na ponta aqui, ó, eu vou ter uma engrenagem que vai ligar lá no comando de válvulas, para fazer a abertura e fechamento das válvulas, e no outro lado eu vou ter o volante do motor, que é o final do nosso processo, que a gente vai falar depois. Tá? Então aqui dá para ver um virabrequim, estão vendo? Ó? A árvore de manivelas aqui, e aí aqui a gente tem as bielas montadas aqui, e o pistão ou êmbolo aqui. Ainda falando do bloco, né? A gente falou do virabrequim, agora a gente vai falar do pistão ou êmbolo. Tá? Ele é fechado aqui na parte superior, mas ele é oco por dentro, é aberto, e apresenta essas ranhuras aqui, ó. Para que servem essas ranhuras? É onde vão os anéis. Que anéis? Esses anéis que vocês estão vendo aqui, ó. A gente chama de anéis de vedação e anéis de lubrificação. Então, o pistão ele tem que ter no mínimo 2 ranhuras, para ter um anel de vedação e um anel de lubrificação no mínimo, mas ele pode ter mais, dependendo do meu fabricante. Então, como ele é oco, aqui a gente faz a ligação com a árvore de manivelas aqui, tá? Então, a gente tem esse pino trava, como vocês viram na outra foto que eu mostrei anteriormente. Basicamente, gente, a câmara de combustão, ela é essa cabeça do cilindro aqui, ó, tá vendo? Então, o cilindro, ele praticamente encosta em cima, na minha parte superior do motor ali, no meu cabeçote, né, chegando bem próximo, realmente, das válvulas, e o que vai ficar, então, é essa câmara de combustão aqui, ó, esse pedacinho, esse buraquinho aqui, é onde ocorre a explosão, a queima do meu combustível. A biela é o que faz a ligação entre o virabrequim e o pistão, que a gente acabou de falar, tá? Então, ela transmite esse movimento que é linear e transforma esse movimento em movimento circular. Quando sobe e desce o pistão que é linear, ele vai transformar esse movimento circular aqui. Tá? Então, eu tenho um lado onde vai o pistão, que é aquele pino que a gente mostrou anteriormente, os casquilhos, né, que a gente chamava antigamente de bronzina, porque eles eram feitos de bronze, mas hoje em dia eles são feitos de outros materiais, podem ser feitos de bronze também. Eles ficam aqui internamente, eles são materiais lisos para desgaste, para quando essa peça vai girando, né, o virabrequim aqui vai girando, a árvore de manivelas, eu não vou comer a minha biela, vou comer só a bronzina. De novo, se eu tiver algum problema com o meu motor, eu só preciso trocar a bronzina, não preciso trocar a minha biela, a não ser que ela tenha amassado. O volante do motor, como eu disse para vocês, é a última parte do meu motor. A ideia é armazenar energia para que eu utilize essa energia quando um pistão não está queimando. Como assim, professor? Não entendi. Bom, a gente tem 4 pistões aqui, eles não queimam ao mesmo tempo, certo? Eles não transformam a energia do combustível, que é energia química e energia mecânica, ao mesmo tempo, e não é contínuo. Então, esse volante motor é uma peça bem pesada e que vai acumular energia cinética para deixar esse motor rodando de uma maneira mais redonda, como a gente gosta de dizer. Então, ele acumula essa energia, tá, para poder liberar quando não está ocorrendo a queima aqui. E ele tem uma outra função muito importante, que é nele que é ligada à embreagem. Então, daqui é que eu vou transferir a energia do meu motor para o resto da minha máquina.
Dominic Toretto. Tirei seu dinheiro. Então é isso. Na próxima aula a gente vai entrar na parte específica aqui, né, de cada parte, falar sobre o cabeçote, todos os seus componentes, falar do bloco, todos os seus componentes e daí por diante. Então nos vemos na próxima aula, né, na quarta-feira e às 8, dando continuidade à nossa unidade curricular, né, de motores e transmissão. Vejo vocês na próxima aula aí, essa aula ficará gravada. Bons estudos, ótima semana para vocês. Até mais, galera.